questão dos benefícios do Pilates, que são os princípios do método, tá? Então, o que diferencia o Pilates de outras modalidades? São os seus princípios acima de tudo, tá? Como eu já falei, o Pilates ele é um método, tá? Então, o método é algo que a gente tem uma direção a ser seguida, tá? Não é simplesmente um treino que você faz de maneira aleatória, tá? Então, o aluno chega aqui, existe uma avaliação desse aluno, tá? É uma aula que ele vem para conhecer o estúdio, que a gente também já conhece o aluno, é realizada essa avaliação. E dentro dessa avaliação, a gente já vai identificar os pontos que o aluno tem de dificuldade ou de facilidade. E o método vai ter um direcionamento, uma preparação. A partir de onde eu começo com esse aluno? Né? Um aluno com uma patologia, um aluno sedentário, a gente começa a partir de um ponto. Um atleta que vem aqui, por exemplo, para melhorar o seu gesto esportivo, a gente começa por outro ponto, tá? Então, o método, essa palavra método significa que a gente tem um caminho a seguir, né? De progressões, de correções. Então, não são exercícios jogados. Hoje eu vou treinar com ele perna e braço e não. O porquê disso? Da onde eu vou começar? Eu preciso que esse meu aluno ele realize o exercício com eficácia, com eficiência. Eu preciso ter uma resposta no corpo dele. Então, da onde eu começo? Tá? Então, o Pilates ele é um método, tá? Isso é muito importante. E aí, os princípios, então, respiração, tá? Concentração, centralização, controle e fluidez. Eu preciso respeitar esses princípios do método. O Pilates só é Pilates se eu ter esses princípios embutidos dentro dos meus exercícios, certo? Então, por que a gente sempre fala da respiração em primeiro lugar? Gente, como Joseph Pilates já dizia sabiamente, respirar é o primeiro e é o último ato da vida, certo? Porém, muitas pessoas passam por uma vida inteira sem se dar conta disso. E a gente sente muito isso no estúdio, né, Carol? Sim, bastante. Dá a impressão que a gente não sabe respirar, né? Que a gente pede uma respiração digamos que em 3D, né? Então a gente pede para que o pulmão seja inflado por inteiro, né? Está indo a respiração. Sim, não se dá conta, a pessoa não se dá conta de como funciona esse mecanismo da respiração, tá? E a respiração do trabalho que ela exerce sobre os nossos músculos centrais, né? Do abdômen, aqui de tórax, é um trabalho maravilhoso. Só com a respiração a gente já tem uma efetividade muito grande nessa região de abdômen. Por isso, inclusive, dos benefícios para a coluna, porque geralmente a pessoa que tem um problema na coluna, ela tem muita fraqueza nessa região. E a respiração já começa a despertar essa musculatura. Porque quando eu inspiro, como a Carol falou muito bem, né, nesse 3D, de forma tridimensional, eu ativo numa inspiração, enchendo a minha caixa torácica, eu já ativo toda a musculatura aqui de intercostais, abdômen, multífidos, toda a musculatura que envolve essa região em alongamento. E quando eu expiro, eu já ativo toda essa musculatura em contração, porque eu venho fechando a minha caixa torácica. E quem faz esse papel são os músculos abdominais. Tá? Então, o grande benefício da respiração, ativação da musculatura central. Segundo, né, como Joseph Pilates já falava muito, a questão da importância da oxigenação no sangue. Eu preciso mandar oxigênio para os meus tecidos, para o meu cérebro, para os meus músculos, para que eles trabalhem com efetividade. O músculo sem oxigênio é um músculo que sofre espasmo, ele não consegue trabalhar. Então, eu preciso oxigenar. Na minha expiração, eu boto para fora todos os resíduos, gás carbônico, tudo que é tóxico, eu elimino, tá? Então, eu preciso inspirar de maneira fluida e expirar da mesma maneira. Eu tenho que ter a mesma capacidade inspiratória e expiratória, tá? Por essa questão química, por essa questão, né, de musculatura, de ativação muscular, e também por uma questão de regularização do sistema nervoso simpático e parasimpático, né? A gente percebe muitas vezes, principalmente aluno que faz à noite, que vem às vezes atrasado de trabalho, as pessoas chegando aqui muito aceleradas, muito, né?
naquela situação, ó, coração, batimento, circulação, tá tudo ali a mil, né? Sistema de luta ou fuga ativo. E aí você coloca o aluno para respirar. Tanto é que é o primeiro exercício que a gente dá ativo, tá? Porque eu preciso regular essa questão do sistema nervoso simpático e parasimpático. O aluno ele tá no sistema simpático dele muito acelerado. Eu preciso regularizar, trazer ele mais para parasimpático, uma respiração mais calma, mais fluida, né? Eu preciso desacelerar essa pessoa para que ela pare e entenda o que ela está fazendo, certo? Então, olha a importância da respiração, gente, isso falando de maneira muito resumida, tá? Olha a importância de se respirar direito, certo? Concentração, tá? Então, os estudos já comprovam, tem muitos estudos falando a diferença de um exercício realizado de maneira concentrada e de um exercício realizado de maneira aleatória. Então, eu tô fazendo um movimento pro braço e pensando no que eu vou fazer pro almoço hoje. Gente, isso daqui, ó, tá funcionando de qualquer jeito. Agora, eu penso no meu braço, no meu bíceps, no músculo do meu braço, eu já penso em fazer uma ativação nele, uma força, e aí eu realizo o movimento. Eu não preciso nem de muita carga. Vocês podem fazer esse teste aí, ó. Balança o braço, faz uma flexão de maneira aleatória. Agora estende, ativa, pensa no músculo, pensa na força, ó. Mesmo antes de você realizar a flexão, você já está sentindo o músculo trabalhado. Então, a concentração na hora de realizar um movimento aumenta a sua efetividade muito, muito mais, gente. Não precisa nem de excesso de carga, tá? Além do que a concentração diminui muito o risco de uma lesão, de você se machucar durante o movimento. Bom dia, Lu, tudo bem? Qualquer dúvida você pode ir colocando aí nos comentários, tá bom, Lu? A gente vai explicando aqui de maneira resumida, porque a gente vai fazer uns exercícios ainda para demonstrar melhor como o Pilates é tão efetivo nessas questões da patologia, mas qualquer dúvida pode ir colocando. Lembrando que a concentração também é como se a gente estivesse preparando o nosso corpo para aquele movimento. Então, a gente já está consciente que a gente vai executar, então a gente já vai mandando mensagem para a musculatura que a gente vai fazer aquele movimento. Então, a gente consegue fazer ele de forma mais efetiva. Exatamente. E já linkando isso que a Carol está falando, entra a questão do outro princípio, que é a centralização. Joseph Pilates, quando ele dava as suas aulas, o nome do método não era Pilates, era contrologia, que era a arte de você controlar todo o seu corpo através do centro, tá? Joseph Pilates chama o nosso centro, os nossos músculos abdominais de powerhouse, casa de força, tá? Por quê? Porque é através do centro que o movimento flui para membros superiores e membros inferiores com controle de todo o corpo, certo? Então, esse princípio da centralização, ele também difere o Pilates de outros tipos de treinamento, porque eu posso estar fazendo exercício para o bíceps, para a perna, mas eu mantenho o meu centro ativo, tá? O tempo todo. E é isso, Lu, um dos motivos que ajuda muito nessa questão da dor no nervo ciático, que você aprende a estabilizar a sua, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas você aprende a estabilizar o seu centro. O que acontece? O nervo ciático, ele emerge da sua lombar, L5, S1, certo? A última vértebra lá da lombar. Se essa região ela está muito desprotegida, qualquer movimento que você vai fazer também vai depender se você tem ali uma hernia de disco, como que está a situação da sua coluna. Mas qualquer movimento, você não tem sustentação, então você acaba forçando essa região e aí vem a dor, e quem tem dor mesmo relata que é uma dor muito forte e insuportável, inclusive ela diminui até a sua capacidade, limita seus movimentos, né? Mexe com, como a gente sempre fala, sistema nervoso, porque a pessoa acaba, né, ficando mais irritada, né? Dor, ela mexe muito com essa parte do sistema nervoso, tá? Então, quer falar um pouquinho de centralização, Carol? No Powerhouse, quando a gente faz exercício ativando o nosso abdômen, não só o exercício em si, mas o corpo inteiro parece que executa de uma forma melhor. Porque a maioria dos exercícios do Pilates, por mais que a gente tenha focado, por exemplo, em exercício de braço, a gente ativa o nosso abdômen, ativa toda a parte posterior também. Então, quando a gente contrai a musculatura abdominal, a nossa postura melhora, a gente consegue abrir mais os ombros, alinhar o nosso corpo, para que o exercício saia da melhor forma possível. Então, o abdômen, o powerhouse, é o centro do nosso corpo. A gente tem que manter ele
totalmente ativo durante todo o exercício. Por isso que a concentração é importante para a gente ficar atento. Não só na força do abdômen, como também no exercício que a gente vai executar junto. Exatamente. E outra coisa muito importante, só para a gente fechar essa questão do powerhouse, da centralização, é que, gente, pensa bem, o nosso abdômen, ele é responsável por nos manter em pé, coluna ereta o tempo todo, né? A gente foi feito para passar o nosso dia se movimentando, cuidando das nossas tarefas, a gente vai dormir à noite. Então, imagina o tônus que essa musculatura não tem que ter para executar essa função dele de resistência, de resistir à gravidade o tempo todo. Então, a gente precisa trabalhar muito essa região, certo? Postura. Então, no Pilates, a gente não prioriza carga, excesso de carga, movimentos amplos. Às vezes a gente posta aqui algumas coisas que é o que a gente gosta de praticar, exercícios, né, em invertida, movimentos, mas não é a prioridade. A prioridade é uma execução bem feita dentro de um padrão postural, que é claro, cada minha postura, né? A gente não vai fazer todo mundo as mesmas medidinhas ali de postura, mas um padrão postural confortável para cada corpo. Então a gente tem ali as posturas, né? As curvaturas que elas são fisiológicas, tá? Que é como elas devem ser, mas é claro, isso dependendo para cada padrão de corpo, certo? Então não é nada milimetricamente igual, todo mundo igual ali, a mesma curvatura. Mas a gente sabe que uma lombar com uma curva, né, não exagerada e também não retificada é o mais confortável para um corpo, deixa uma coluna mais sadia, inclusive os órgãos internos, tá? Ela dá mais suporte para os órgãos internos. Torácica, uma torácica muito aqui fechada, ela fecha seu pulmão, então a capacidade respiratória de uma pessoa cifótica aqui é uma capacidade reduzida, é diferente a capacidade pulmonar de uma pessoa que tem a sua coluna na sua curvatura fisiológica normal, tá? A mesma coisa aqui, cervical, se eu tenho uma cervical fora do seu nível, eu prejudico toda a questão aqui, ATM, temporomandibular, vem cefaleia, vem problemas, entendeu? Então, dentro de uma postura fisiológica, cada corpo vai se encaixar ali dentro do seu conforto, mas a gente precisa trabalhar a postura. Então, não é excesso de carga, não é movimentos, não, isso a gente trabalha para um corpo que quer se desafiar, onde está tudo ali em ordem, mas para a maioria das pessoas, o trabalho é colocar a pessoa numa postura que deixe o seu corpo mais organizado, certo? Então, a gente não pensa em excesso de carga, virar de ponta cabeça nos aparelhos, não é a nossa prioridade, certo? É que me veio na cabeça agora que ela estava falando dos órgãos, que também o powerhouse, ele mantém os órgãos no lugar, digamos assim, né? Porque quando a gente tem um abdômen mais ativo, a gente consegue alinhar melhor os órgãos, principalmente os órgãos do ventre. Exatamente. Se a gente tem um abdômen muito relaxado, nossos órgãos, digamos que eles ficam também soltos demais no nosso corpo, que não tem necessidade, que daí pode também causar alguns problemas intestinais, também por falta dessa tensão muscular. Sim, exatamente. Muitos problemas intestinais, inclusive, vêm de uma postura incorreta da coluna, certo? Então, gente, a coluna, ela tá linkada, ela tá, né, ali em conjunto, ela trabalha em conjunto com toda a questão visceral. Então, não é só postural, não é só estética e você ver e olhar ali uma coluna organizada. Ou não é só uma questão do nervo ciático, que infelizmente é o que mais afeta as pessoas. Mas a coluna, ela tá ligada com toda a víscera, ela tá ali dando suporte para o nosso sistema visceral, tá? Então, quando você pensa em postura, não pense só em estética, não, para a pessoa ficar mais bonita, ali mais elegante. Não é só isso, tá? Não é só falando em desgaste ósseo, é uma questão visceral, certo? Mas é um assunto mais extenso, a gente não vai entrar muito em detalhes disso hoje. E a fluidez, tá? O exercício, ele precisa ser bem feito, com postura. Então, só para reforçar essa questão, a gente não visa carga, não visa amplitude de movimento. Sabe quando a maioria das pessoas olham e vê uma pessoa fazendo o exercício Pilates e fala, ela só está alongando, aquilo ali parece tão fácil. Isso acontece muito, às vezes a gente posta, algum alunos chegam, algum exercício os alunos chegam brincando, eu quero fazer aquele que você fez, parece ser tão legal, tão facinho. E aí você coloca a pessoa para fazer, né? Muitas vezes não sai, ou a pessoa sente ali a força que ela tem que fazer. Porque o Pilates, ele visa organização de postura, fluidez. Então, você tem que fazer muito bem feito o exercício. E isso realmente passa uma impressão de que é muito fácil. Mas, gente, é só fazendo para saber, viu? Pilates não é fácil. Inclusive, os exercícios mais básicos, os mais simples,
são os que estão ali recrutando mais musculatura, são os que cansam mais, certo? É aquele enganador. Pilates é só fazendo. Gente, vocês precisam ter uma experiência, marquem uma aula experimental, essa aula ela é gratuita. Aí sim vocês podem dizer o que é o Pilates. Não se deixem levar pelos que vocês, veem por aí. Precisa praticar para entender o que é o Pilates, certo? Nós vamos falar porque para nós, é uma grande paixão aí Pilates, não só em questão da prática, mas os benefícios que o nosso corpo sente, tá? Então, para fechar essa questão, o repertório de exercícios, então, eles são programados para a necessidade de cada aluno, certo? E os aparelhos também são projetados para isso. Então, no Pilates, a gente tem vários aparelhos. Ó, tem o Reformer aqui atrás, que é o que a gente vai usar para demonstrar alguns exercícios agora. A gente tem cadeira, chair, tá vendo? Aquele aparelho. Mola, já usamos. Nós temos aqui atrás, Barrel, esse daqui, o Cadillac. Todos exercícios projetados por Joseph Pilates, tá? Foi projetado lá atrás, ele começou projetando alguns exercícios em 1920, mais ou menos, alguns já saíram do papel em 1934, mas é um método que foi criado já há bastante tempo atrás, e cada aparelho, você consegue trabalhar, você vai trabalhar exercício de mobilidade, estabilidade, braço, perna, tá? Então, os aparelhos ajudam muito. Os aparelhos já foram projetados, tá? Nesse intuito de trabalhar o corpo do aluno como um todo, facilitando ou dificultando. Então, você tem molas como carga. Essas molas podem facilitar o exercício, como pode também dificultar para um aluno que tem um condicionamento aí, um pouquinho mais avançado, certo? Então, o que o Pilates faz? Por que o Pilates ajuda tanto nessa questão da melhora da coluna? Além dos princípios que a gente usa para estar montando o repertório. Gente, quando o aluno chega aqui, que a gente faz uma avaliação no aluno, a gente vai avaliar suas dificuldades e suas facilidades. O que uma coluna, o que uma articulação precisa ter? Tá? Ela precisa ter mobilidade, porque o nosso corpo foi feito para se movimentar. Tá? Então, eu tenho que ter mobilidade articular, isso é muito importante. Eu tenho, tenho os músculos para essa função, eu tenho que saber trabalhar a função do músculo, tá? Saber qual é a função de cada músculo diferencia totalmente o trabalho, então o profissional precisa saber disso, qual é a função de cada músculo, qual músculo eu vou trabalhar para dar mais estabilidade, mais mobilidade para aquela coluna, ou para aquele joelho, ou para aquele ombro, enfim. Qual músculo eu vou trabalhar para dar estabilidade? Porque tem movimento tem coisa que eu vou fazer que eu não preciso da minha coluna. Eu vou usar meu joelho, por exemplo. Eu vou agachar, eu agacho usando quadril e joelho. Então, a minha coluna ela tem que estar estável. Que músculo eu trabalho para estabilizar essa coluna? Tá? Então, a coluna ela não pode ser só móvel ou só estável. Ela tem que ter as duas funções, porque é a função da coluna, tá? Eu preciso trabalhar alongamento da musculatura. Mas eu também preciso trabalhar fortalecimento. Que músculo eu tenho que fortalecer? Que músculo eu tenho que alongar naquela pessoa? Que arranjos eu tenho que fazer para deixar esse corpo equilibrado? É o equilíbrio do corpo que traz o conforto para ele, certo? Então, o profissional precisa ter esse conhecimento para elaborar uma aula que realmente atenda a expectativa dos alunos. Certo? Então, isso é muito importante. Cada articulação tem uma atividade principal, eu tenho que saber respeitar, certo? Por exemplo, o nosso tornozelo, sua principal função é ter mobilidade. O tornozelo precisa se movimentar, porque meu pé mexe o tempo todo. O meu joelho, ele já precisa ser mais estável, porque ele está ali suportando muita carga, entendeu? Mais mobilidade, lombar, mais estabilidade. Então, conhecer as funções de cada articulação é muito importante, certo? Então, para fechar, eu queria só dizer que não dá para a gente também, como a gente falou, o Pilates ele oferece muitos benefícios, ele dá muito retorno para o tratamento, de todas essas patologias, mas não dá para a gente romantizar também, dizer que é tudo lindo, perfeito, maravilhoso. Uma delícia,
Para muitas pessoas, gente, para um corpo que uma vida inteira foi sedentária e hoje, infelizmente, possui ali várias degenerações, a paciência é fundamental. Não é chegar aqui e fazer o mal. Algumas pessoas acontece, tem, mas não dá para dizer que todas as pessoas que vão chegar aqui vão fazer o mal e vão sair com o corpo, nossa, outra, sabe? Você renovado. Precisa ter paciência, gente. O corpo precisa aprender. A gente fala hoje muito de conhecimento sinestésico. O que é isso? É você conhecer o seu corpo, é você conhecer as capacidades do teu corpo, qual o movimento que prejudica ele, qual o movimento que beneficia ele, aonde ele está com dificuldade. Isso leva um tempo, tá? Então a gente não, muitas pessoas chegam aqui e falam: em quanto tempo minha coluna vai ficar boa? Em quanto tempo eu vou estar? Eu não posso dar, né? A gente não pode dar uma previsão de tempo. O que a gente mais vê aqui é o quanto as respostas são individuais, o quanto é diferente de um indivíduo para o outro, sabe? Acontece, né? Muitas vezes um aluno chegar e fazer uma aula, nossa, eu saí sem dor, eu saí bem, e outros não, outros já têm mais dificuldade de entender o próprio corpo, nunca se movimentou na vida, nunca fez nenhum tipo de exercício. Então precisa ter essa paciência, né? Dar esse tempo para o corpo entender, aprender tudo novamente. É isso mesmo, Lu. Muitas vezes, né, um tempo muito parado, um tempo muito grande parado, o corpo desaprende de se movimentar, né? E aí ele precisa nós temos receptores em nosso corpo, em nossa musculatura, que manda todas essas para o nosso nervo central, para o nosso cérebro. E esses receptores têm que fazer um caminho no nosso corpo, sabe? Tem que ter paciência, infelizmente. Mas o que importa é que dá resultado, né? Uma hora ou outra vai apresentar resultado. Sim. E acima de tudo, você tem que colocar seu corpo para movimentar, porque foi para isso que ele foi feito, certo? Aprender a controlar o nosso corpo, né? Porque a gente passa tanto tempo fazendo uma coisa que depois a gente esquece como é que a gente consegue controlar nossos ombros, controlar nossa coluna, nosso abdômen. A gente acaba esquecendo como segurar, né, o movimento. Exatamente. Então, o Pilates, ele traz essa consciência para que a gente consiga movimentar de forma individual. Certo? Então, agora a gente vai demonstrar um pouquinho, como eu falei ali para vocês, no Reformer. Eu só vou mudar aqui um pouquinho meu tripé, porque tá vindo sol agora aqui. Eu vou achar uma posição que a gente consiga pegar ali a Carol. Carol, pode se posicionar sentada de frente lá para a manopla. Vou tirar daqui. Eu acho que aí tá bom. Ó, a Carol então tá no Reformer. Tá com uma mola vermelha, né, Carol? Tudo bem? Tá dando para vocês? Deixa eu tirar esse livro aqui da frente. Eu acho que ainda tá pegando um pouco, mas esse sol acho que não tá atrapalhando. Muito bem. Então, ó, a gente vai fazer um trabalho aqui pensando na musculatura lá dorsal. A Carol ela vai fazer uma remada. Então, pensando numa pessoa que não tem dificuldade, nenhum problema ali na lombar, ela tem mais fraqueza na torácica dela. Por quê? Olha o jeito que a Carol tá sentada. Não é todo mundo que consegue sentar nessa posição de joelho flexionado, né? A borboletinha que a gente fala. Então, pode fazer, Carol. Faz 2 repetições. Então, ó, para uma pessoa que não tem dificuldade em sentar nessa posição. Olha, ela tá fazendo uma remada. Não é a realidade da maioria das pessoas, tá, pessoal? A maioria das pessoas não conseguem sentar nessa posição. Então, nós vamos estender os 2 joelhos à frente, Carol. Aí. Percebem? A coluna da Carol tá alinhadinha. E ela tá com as 2 pernas estendidas à frente. Tá? E a gente tá trabalhando ali a musculatura dorsal dela. Também não é a realidade de muitas pessoas. Gente, vocês podem testar, sentar direto no chão com as pernas estendidas. A maioria das pessoas não conseguem sentar com a coluna alinhada, elas vão tombar para trás, tá? A gente tem um grande mal aí no mundo moderno, a pessoa tomba mesmo, vai lá para trás, que são os encostos de cadeira. Gente, encosto, você sentar numa cadeira com um encosto e desabar nela, você vai deixando a musculatura da sua coluna cada vez
Entendeu? Então, a pessoa vai ficando cada vez mais fraca. Quem trabalha em escritório, trabalha muito tempo sentada, ela perde toda a capacidade de sentar desse jeito, no chão alinhado. E aí o que ela precisa? De um suporte para os pés. Então, ó, como a gente ajusta os exercícios numa aula de Pilates. Eu vou, Carol, abaixa a barra e senta para mim na madeira. Que daí você vai apoiar seus pés. Um ajuste para a maioria, que é o que a gente normalmente faz. Isso, coloque seus pés aí dentro no vão do carrinho. Isso, trava aí com o seu joelho. Olha se chega. Tá? Então aqui, como ela tá com um suporte de pé, então não tá sobrecaindo toda a gravidade só no quadril dela. Aqui ela consegue manter um melhor alinhamento da coluna. Pode fazer um movimento, Carol? Tá? Então, para a grande maioria das pessoas, a gente precisa desse ajuste. É claro que a gente vai trabalhando para conquistar o melhor movimento, né? O ideal é que o indivíduo consiga se sentar no chão, mas é muito difícil para 80% das pessoas, tá? Sentar direto no chão é muito desafiador, certo? Então, ó, nesse aparelho a gente está fazendo aqui uma remada, trabalhando fortalecimento. Eu já posso continuar trabalhando os braços, fortalecendo o meu bíceps, palma da mão para cima. Olha, está pesado, Carol. Está pesado? Então, ó, a gente vai ajustar a mola para Carol. Nessa posição. Ela vai trocar a mola. Tá vendo? Os ajustes, a gente coloca uma mola mais leve, porque ela poderia fazer aquele exercício, sim, mas ela ia compensar. Quando estava pesado para ela ia querer ajudar com os ombros, ela ia tensionar o ombro, provavelmente ela jogar as costas para frente, ela ia desorganizar a postura dela. E como a gente está explicando, a prioridade no Pilates é postura e organização. Então agora, ó, ela vai fazer a flexão do braço. Isso, ó, ativou o bíceps dela, voltou e manteve o alinhamento da coluna. Certo? Então a gente começou demonstrando o exercício do difícil para o mais fácil. Então trabalhei costas, fazendo aqui essa puxada lá para trás. Agora eu estou trabalhando o braço dela, fazendo uma flexão do cotovelo. Vou trabalhar um pouquinho mais mobilidade, que eu falei que a gente trabalha fortalecimento, mobilidade. Pode virar uma mão de frente para outra, Carol. Dessa posição você vai deixar um braço para frente, então deixa o braço esquerdo mais para frente, puxa o cotovelo direito e roda o seu tronco, vai rodando, vai rodando. Tá vendo, ó, a mobilidade? Isso a gente precisa, porque isso é funcional, a gente faz isso durante o dia sem perceber. E é muitas vezes a hora que a pessoa tem uma dor aguda ali do nada, porque ela tá tão despreparada para o movimento que ela anda encolhida, ela anda com dor, ela anda se poupando. De repente ela precisa olhar, pegar alguma coisa lá para trás. A hora que ela faz esse movimento brusco, ela tem um mau jeito, né? E aí vem aquela crise de dor, porque ela se poupa tanto que o corpo dela vai perdendo a capacidade de se movimentar. E, gente, uma articulação parada, eu já falei isso, uma articulação parada, um corpo parado, é um corpo travado amanhã, tá? Muitas vezes, mesmo tendo dor, algumas pessoas apresentam dificuldade quando começam a fazer Pilates. Não é um mar de rosas para todo mundo. Algumas pessoas sim, tem respostas rápidas, porque o corpo já tem memória de quando praticava algum esporte ou exercício antes, então tem uma resposta mais rápida. Outras não, outras têm que aprender mesmo tudo do zero, que é o aprendizado sinestésico que eu falei, tá? Mas precisa, mesmo tendo dificuldade, uma hora o corpo vai dar a resposta, tem que ter paciência. O que não pode é ficar que muitas vezes uma cervical dói porque essa região aqui de ombro, de torácica, ela é travada. Então fica muita sobrecarga para cervical, tá? Um joelho dolorido, a pessoa ela começa a poupar tanto o joelho que daqui a pouco ela começa a enrijecer o quadril. Quadril rígido é uma dor lombar amanhã. Um tornozelo machucado, um tornozelo lesionado hoje, que se não for tratado,
é um joelho lesionado amanhã, tá? A gente tende de recuperação, tá? Porque senão você vai entrando ali numa desorganização global. Você começa um problema localizado e vai desencadeando uma desorganização global, certo? Então, ó, trabalhei toda a parte aqui inferior, demonstrando aqui pra vocês. A gente trabalhou costa em vários planos, o braço, o bíceps, agora essa mobilidade escapular que é muito importante. Pode soltar aqui, Carol. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho de mobilidade da torácica. Pode ficar nessa posição mesmo, Carol. A gente vai ajustando. Se tiver pesado, eu vou ajustando para o aluno. Eu coloco uma outra extensão aqui na frente do aparelho, certo? Coluna alinhada. Vai inspirar, soltando o ar. Agora ela vai levando o carrinho lá para frente, mobilizando a coluna. Ó. Alonga, 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 alonga. E agora vai retornando vértebra por vértebra, ó, mobilizando toda a coluna e termina o movimento final em alinhamento. Inspira, expande o pulmão, expande todo o seu tórax. Expirando, vai fechando as costelas, vai fazendo uma ativação do abdômen. Empurra, tá pesado, Carol? E volta, vértebra por vértebra. Inspira. E alonga, vai longe. Certo? Então esse é um trabalho de mobilização, certo? Para algumas pessoas, esse movimento de flexão anterior do tronco, onde eu vou com o corpo para frente, dependendo se ela tem uma hernia de disco, por exemplo, onde está localizada essa hernia de disco, ela sente desconforto na flexão do tronco, porque comprime o nervo dela. E aí, a gente faz um exercício que vai justamente ao contrário desse padrão. Pode soltar aqui o carrinho, Carol, só vire agora pra lá, aqui de frente pra lá. Eu vou segurar aqui o carrinho. É, sentada mesmo, não. Do jeito que você tá, só vira suas pernas pra lá. Pode ser por dentro da Pode ser por fora. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho a extensão dessa coluna. O que é difícil, normalmente o nosso padrão de movimento é muito pra frente, então a gente vai ficando cada vez mais pra frente. E essa extensão é que ajuda a promover um alongamento dessa parte anterior do corpo, onde geralmente é muito encurtado nas pessoas que têm alguma disfunção da coluna, tá? Então aqui eu estou trabalhando alongamento dessa região. Ela vai abrindo o peito, vai crescendo a coluna, ela não precisa ir muito para trás, então eu ajusto o movimento do meu aluno, como eu falei, a amplitude de movimento, cada um vai responder de um jeito. Pode pôr os pés, tenta fazer com os pés na barra. Isso. Alongo a parte anterior do meu tronco e volto. Certo? Um exercício maravilhoso de abertura aqui do tórax, tá? Muito necessário. A maioria das pessoas tem um padrão, então, fechado. Certo? Agora, Carol, vamos fazer uma prancha. Então, ela vai ajoelhar em cima do carrinho. Com as mãos pra cá. Mão. Então, ó, mão apoiada. A gente vai testar, tá com uma mola. Então, como eu falei, a mola é sempre um ajuste para o aluno, para o exercício, para facilitar ou para dificultar. Tá com uma mola leve só, né, Carol? Vamos suspender os joelhos. Isso. E agora empurra o carrinho lá pra frente. Isso, e volta. E apoia o joelho. Suspende o joelho. Pode passar do ombro? Pode. Ó, tá vendo? Trabalha aqui, estabilidade do ombro e o abdômen, porque ela tá subindo numa prancha. Se o meu aluno ainda tem dificuldade em realizar esse movimento, eu facilito. Eu só suspendo o joelho dele, entro na prancha, isso, abaixa um pouquinho o quadril, Carol, isso, e retorno, tá? Já é um excelente trabalho de estabilização e fortalecimento do abdômen. E retorno. Meu aluno, por exemplo, outro ajuste de
fazer. Muitas pessoas têm dor no punho, de repente já apresenta uma artrose, algum problema de punho. A gente pode fazer esse mesmo movimento em apoio de antebraço, tá? Eu vou estar promovendo o mesmo fortalecimento de abdômen, estabilização, mas poupando o punho do meu aluno. Inspiro, solto, tá? E retorno. Como eu falei, esse é o grande benefício do Pilates, tá? Eu ajusto, eu avalio o meu aluno, eu entendo as suas dificuldades, eu entendo aonde ele tem facilidade, tá? Exploro as facilidades dele sim, mas a gente precisa dar muita atenção para as dificuldades do aluno, né? Geralmente a pessoa ela quer fugir daquilo que é difícil para ela, é justamente ao contrário. A gente tem que dar atenção mais rigoroso naquilo que é difícil para nós, tá? Porque aí sim você equilibra o seu corpo. Muito bem, ótimo. Agora nós vamos trabalhar mesmo. Agora vamos pegar só uma manopla, Carol. Isso. Vai trazer o seu braço aqui por fora do carrinho, tá? Vamos trabalhar a estabilidade aqui escapular. Você vai puxar o seu braço lá para trás e vai voltar. Olha se tá aberto, fechado. Aberto. Tá? Olha como ela mantém bem organizada a coluna dela. Ela tá fazendo o fortalecimento aqui de toda a musculatura dorsal e mantendo a estabilidade. Então ela não desaba, ela não se entorta, né? Ela mantém a postura dela e realiza o movimento ativando a musculatura que precisa ser ativada. Certo? Então, vocês podem perceber que no mesmo aparelho, o aluno ele faz a aula inteira. Então, a gente trabalha a mobilidade da coluna, como a gente já trabalhou ali, o fortalecimento, nós trabalhamos a prancha para fortalecer o abdômen e também promover a estabilidade das cinturas, tanto escapular aqui em cima, como cintura pélvica, que é toda a região do quadril. Aqui a gente está trabalhando fortalecimento e estabilidade por conta da posição que eu coloquei a Carol. É um aluno que, por exemplo, não consegue ficar ajoelhado, que tem uma artrose no joelho, uma condromalácia patelar. Também a gente pode fazer esse movimento que a gente faz. E por isso que é tão importante, então, você trabalhar, você executar esse trabalho de Pilates com poucos alunos, que aí sim você consegue fazer todos esses ajustes. Deitou de barriga para baixo, Carol, vai pegar a manopla. Então, se meu aluno tem um problema no joelho, que ele não consegue parar na posição de 4 apoios, que é muito comum, vamos fazer só com esse lado, Carol, só para demonstrar isso, que daí dá para ver melhor. Então, posso deixar a mão apoiada do lado, a mão atrás da cabeça, a outra mão, e essa mão aqui vai fazer, o mesmo trabalho. E aqui eu coloco um pouquinho mais o quê? De trabalho também de posterior da coxa, de glúteo, para manter essa perna estendida. Certo? Tudo bem? Deixa eu ver se vocês estão colocando alguma dúvida aí. Tudo certo? Então, tá bom. Estão gostando? Espero que sim. Qualquer dúvida, coloquem aí, tá? Tudo bem? Pode guardar a manoplinha aí, Carol. Isso, pode levantar. Só fica de barriga pra cima agora. Cabeçada. Isso. Tá? Então, essa caixa, ela também, já foi projetada justamente para, independente da pessoa ser um pouco mais alta ou não, mas ela dá um apoio para toda a coluna. Ela tá apoiando a cabeça, dá para um pouquinho mais para baixo, cabeça, e vai até o final da coluna, certo? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho de braço, abdômen e também, conforme a posição que eu coloco no meu aluno, eu trabalho a perna, tá?
Então, nós vamos iniciar. Desce os dois braços ao lado do quadril e estende as duas pernas para o teto ao mesmo tempo. Isso. Retorna. Com controle. Muitas pessoas, principalmente se tratando, né, em fraqueza da região aqui de abdômen e lombar, tem muita dificuldade nessa extensão de perna, tá? Um movimento muito interessante, muito importante para fortalecimento dessa região, mas eu preciso trabalhar o corpo, né, de algumas pessoas para chegar nesse estágio de fazer uma extensão de joelho sem força. Então, em cadeirinha, para muitas pessoas já é um desafio para o abdômen, já é difícil de manter a perna em cadeirinha. Eu fico com a perna em cadeirinha, tá? Trabalho, vejo quantas repetições ela consegue realizar com o braço, mantendo a coluna estável. Então, eu estou aqui olhando. A hora que eu percebo que ela começa a perder a estabilidade da lombar, o abdômen começa a ir lá para cima, é o momento dela parar. Como a gente falou, a gente não visa a quantidade de repetições, fazer 10, 15... Não, inclusive no Pilates dificilmente você passa de 10 repetições, tá? Porque a gente procura executar o movimento de maneira concentrada, inspirando e expirando, sem fazer a apneia, né? Sem prender o ar. Eu preciso estar sempre fazendo um checklist do meu movimento, se ele está organizado, se eu não estou compensando, se eu não estou tensionando alguma parte do corpo que não precisa estar no movimento, tá? Então, o que a gente sempre fala, Pilates não tem como ser executado com impulso, com velocidade, tá? Por isso que a concentração ela é tão importante, porque se eu não me concentro, eu não consigo organizar o meu corpo dessa maneira tão global, certo? Quero trabalhar um pouco mais o abdômen? Então agora sim, eu vou fazer o movimento subindo o tronco e estendendo a perna. A partir do momento que o aluno vai evoluindo, eu aumento, tá, a amplitude do movimento dele. Mas é sempre de acordo com as respostas que o aluno me dá. Como eu falei, a gente faz essa avaliação na primeira aula, mas na verdade o aluno ele é avaliado aula após aula. A partir do momento que eu percebo que ele já consegue fazer um movimento muito bem feito, com fluidez, de maneira que pareça que está muito fácil para ele, o próximo exercício ele não vai realizar daquela mesma forma. A gente já vai colocar um adicional ali de dificuldade, porque o corpo da gente ele tem que ser constantemente desafiado. Né? A gente tem alunos aqui no estúdio que já vão fazer 5 anos aqui com a gente. Então, esse aluno que está aqui conosco há 5 anos, ele não está executando a mesma aula que ele executou no primeiro ano. O corpo dele já está muito desenvolvido. E a gente precisa acompanhar esse desenvolvimento, certo? Então, a gente só vai aumentando as dificuldades. Esse é o grande benefício do Pilates, tá? Isso que torna o Pilates tão prazeroso para quem pratica. Porque ele não estaciona, seu corpo não estaciona. Descansou um pouquinho, né, Carol? Descansa um pouquinho. Eu falando e a Carol lá, coitada. Eu só vou fazer mais uma variação, então, de um avanço desse movimento. Posso deixar o aluno em isometria, com o tronco elevado. Aqui, ó, ela tá fazendo força no braço, porque tem uma mola aqui que o braço dela tá resistindo. E aí eu faço uma tesoura com a perna. Mantenho a perna estendida, inspiro, solto, seguro o meu abdômen para preservar a minha coluna. Isso, ó. Aqui a gente está trabalhando perna, quadril, braço, abdômen, tá? A gente está fazendo um movimento pensando no corpo como um todo. Mas o meu corpo tem que estar bem alinhado como um todo, senão eu não posso colocar perna nesse movimento, essa ativação de abdômen, tá? Então, é isso que torna o Pilates tão eficiente, essa avaliação constante, esses ajustes de exercício, tá? Esse domínio, esse conhecimento que a gente tem que ter, né, das funções fisiológicas do corpo, dos mecanismos de movimento da musculatura, tá? Então, o Pilates, ele precisa de um conhecimento muito grande do profissional. O profissional do Pilates, ele está em constante atualização por conta disso. Porque o corpo das pessoas, gente, é algo muito individual. Nunca você vai pegar um indivíduo, às vezes você pega um exame de imagem, um raio-x, pode descansar um pouquinho, Carol, e ele tem exatamente as mesmas lesões que o outro. Exatamente, tem hernia de disco,